Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu sou André Godoy, aqui é o canal Dinheiro. E hoje vai ao ar agora o programa A Vaca e o Brejo, número 3. Esse programa normalmente é lançado às segundas-feiras, mas hoje é terça, né? Hoje é dia 20 de junho. Mas eu não quis lançar ontem esse vídeo porque ainda faltavam informações que seriam úteis, seriam necessárias para discutirmos aqui. Então eu decidi esperar, eu inverti um pouco a ordem das coisas nessa semana, excepcionalmente, para podermos hoje falar com um pouco mais de segurança a respeito dos assuntos relativos ao Brasil, né? O que há de importante nesta semana, o que tem destaque, com certeza é a questão da inelegibilidade do Bolsonaro, né? Você vê muita gente envolvida nessa questão, muita gente lutando ferozmente para conseguir torná-lo inelegível. E tudo indica que sim, vão conseguir, né? A questão não é se ele ficará inelegível ou não, a questão é por quanto tempo, certo? Eu acho isso uma coisa curiosa, assim, como eu falei, eu estava esperando até o desenlace dessa situação, né, para poder falar aqui a respeito dela. Por isso que o vídeo não foi ao ar ontem, por isso que o programa não foi ao ar ontem. Eu estava esperando para ver se realmente ia acontecer o que parecia. E sim, o caminho é esse mesmo. Agora, o interessante é nós analisarmos tudo que tem por trás dessa história, né? Nós sabemos por que o Bolsonaro está em vias de se tornar inelegível. Nós sabemos por que muita gente não quer mais o Bolsonaro. Eu acho que eu não preciso falar isso aqui porque os senhores são inteligentes e sabem, assim como eu, as dores de cabeça que esse homem causou para pessoas importantes, para pessoas que têm poder, né? Então, a despeito dos erros que ele possa ter cometido, e com certeza não foram poucos, porque se você está trabalhando há 4 anos numa função, com certeza espere acumular uma quantidade razoável de erros, né? Faça as contas de quantos erros você cometeu nos últimos 4 anos e você vai ver que não foi pouco e que não foram pequenos. Então assim é comigo, com você e é com Bolsonaro também, claro. Então a questão de, ele errou, bom, só não erra quem não trabalha, né? Então isso não é critério para nada. A questão é que ele desarmou, ele desarticulou coisas que vinham, esqueminhas gostosos, né, que estavam aí já há décadas, e o pessoal não gostou, claro. Então agora eles estão tratando de pôr o homem na geladeira, amarrar as 2 mãos dele e jogar ele no fundo do mar. É isso que eles vão fazer com o Bolsonaro. Mas tem uma coisa interessante nisso tudo, que é algo que está passando batido, por incrível que pareça, está passando batido da percepção desses caras, da percepção dos caras que estão fazendo isso, que estão dando um fim na carreira do Bolsonaro. E isso é uma coisa muito importante para o futuro do Brasil. Eu não sei dizer em termos de impactos imediatos no mundo das finanças, eu acho que não haverá tanto assim, mas eu acho que impactos futuros certamente. Que é o seguinte, esse pessoal que está fazendo isso, que está promovendo essa caçada política, eles não perceberam que o Bolsonaro não é causa de coisa alguma. O Bolsonaro é consequência. Desculpa, lembra que até esses dias eu estava comentando com vocês que uma das coisas mais importantes é você saber distinguir a diferença entre o que é causa e o que é efeito. O que é causa e o que é consequência. E aparentemente esses caras não estão sabendo fazer isso. Os donos do Brasil não estão entendendo, não entenderam. E eles estão achando que o Bolsonaro é a causa. Essa gente vai ter uma grande surpresa. Eu não sei se... Eu não sei se essa surpresa virá agora, se vai demorar um pouco,
Mas eu vou dar uma opinião sincera a vocês. Eu estou muito convencido de que, no médio prazo, o que espera o Brasil é algo completamente diferente daquilo que o Brasil viveu desde 1988 até hoje. Eu realmente acredito nisso. Vocês já devem ter visto aqui, pelos vídeos, que eu não sou uma pessoa muito... Eu não sou uma pessoa muito festiva, né? Eu não sou uma pessoa muito de ficar soltando rojões e de, ao menor sinal de melhora, já sair comemorando. Eu sou um cara um pouco mais cauteloso. Eu sou uma pessoa essencialmente conservadora. Então não é da minha natureza celebrar coisas que eu acho que sejam ainda muito incipientes, né? Mas eu digo a vocês, eu tenho realmente a impressão de que o Brasil daqui para frente será diferente do Brasil que nós tivemos de 88, 84 até hoje. O Brasil de 88, 84 até hoje foi um Brasil em que havia um monopólio do discurso socialista. Era isso, nada mais. Você não tinha... Não era possível que pessoas pensassem diferente. Quando elas pensavam diferentes, elas eram demonizadas a um nível assim ridículo. Temos vários exemplos disso. O Roberto Campos é um, mas tem casos muito piores. Pessoas que realmente tiveram sua vida arruinada por pensar diferente da esquerda. E de 84 para cá, esse pessoal da esquerda mandou no Brasil. Realmente eles mandaram. Tudo era deles. Tudo. Você pode me falar assim, André, mas tudo continua sendo deles. Tudo continua sendo deles, exceto os corações e as mentes de, sei lá, 57 milhões de pessoas. Isso, esses homens poderosos não têm mais. E eu vou falar para vocês que a situação que eles tinham antes era de ter 120 milhões de corações e mentes aqui na palma da mão. Hoje eles não têm mais isso, hoje eles têm 60. Os outros 60 entenderam que o Estado é apenas um ladrão. Nada mais, nada menos do que isso. E vou dizer uma coisa a vocês, eu acho que essa consciência é tão maior quanto mais modesto for o cidadão. Eu nunca me esqueço de um dia, na época da pandemia, 2020, eu estava passando perto assim de um grupo de motoboys que estavam estacionados em Pinheiros. Ali, pelo visto, era o ponto de encontro, não é ponto de encontro, mas ali eles ficavam para receber as encomendas dos diversos restaurantes que tinha lá perto. Então eles se concentravam ali naquela região. E eu me lembro de ouvir dois motoboys falando sobre o Olavo de Carvalho. Eu fiquei muito impressionado, porque toda essa revolução que está acontecendo, todos esses 57, na verdade não são 57, são quase 60 também, né? O Lula não venceu por uma diferença tão grande assim, acho que foi talvez 1 milhão, 2 milhões. Esses quase 60 milhões de pessoas, não pense você que esse grupo é de jovens estudantes da USP, não é. Os jovens estudantes da USP continuam com a cabeça em 1917. Eles não saíram de lá ainda. Eles são prisioneiros mentais daquela porcaria toda. Quem acordou para a vida foram realmente as pessoas mais humildes, que são justamente as que mais pagam a conta. É quem mais sofre. Porque o rapaz ou a menina que fazem USP, que tem o papai e a mamãe em casa, quando eles têm uma dor de dente, eles vão no dentista da família. Eles não sabem o que é ter uma dor de dente e ficar uma semana com aquilo, latejando, até ser atendido em alguma unidade médica estatal.
Isso se conseguir ser atendido, né? Essa meninada bem-nascida não sabe o que é isso. Agora, o pessoal mais humilde sabe. E parte deles, embora parte deles ainda esteja disposta a se vender por benefícios, bolsas e o que quer que seja, tem uma parte significativa que já entendeu o seguinte: olha, vocês roubaram, vocês roubam o meu dinheiro. A pretexto de me oferecer saúde, educação, tal, vocês não dão nada, eu não quero mais saber de vocês. Eu já entendi qual é a de vocês. Vocês são ladrões. Esse despertar, senhores, eu acho que é uma coisa que não tem mais volta. Isso é a mesma coisa que você... Sabe aquela história, o gênio saiu da lâmpada? Depois que o gênio saiu da lâmpada, acabou. Você não põe o gênio de volta por nada nesse mundo. E os donos do Brasil vão ter que lidar com isso. Por essa razão que eu digo, o Brasil daqui para frente será muito diferente do Brasil de 84 até hoje. Muito diferente. Acabou. O microfone não vai ficar só nas mãos da esquerda, como ficou nos últimos 40 anos. Cada vez mentindo mais, cada vez entregando menos e cada vez pedindo mais dinheiro de você. É isso que esses caras fizeram, só isso, mais nada. Eles só te roubaram. Eles só te empobreceram. Só me empobreceram. Fora isso, mais nada. São parasitas realmente. São ladrões. O povo entendeu. Aí você pode falar assim: ah, André, mas os caras mais dia menos dia vão passar uma lei aí para bloquear a internet e tal. Aí vem o lado interessante dessa história. A internet, podemos dizer assim, bem grosso modo, a internet é uma criação de hackers. Quem criou a internet eram hackers. E até hoje a internet é a casa dos hackers. Eles é que são o animal, a força dominante animal nesta fauna em que nós estamos. Por conta disso, eu garanto a vocês, é impossível. A internet é uma coisa que é impossível de você dominar. Nem na China eles dominam, nem na Coreia do Norte eles dominam a internet. As coisas na Coreia do Norte, não é que a informação não chega até o povo, a informação chega. O problema é que o povo tem uma cabeça muito lavada lá. O norte-coreano é uma pessoa que, se você falar para ele o que está acontecendo, ele não vai acreditar. Ele vai ficar bravo com você. Então, por mais que cheguem informações lá para eles, não adianta. Ali é aquela velha história, né? Você tem uma força constante atuando na cabeça do cidadão, falando. Eles acreditam que o país deles está em guerra até hoje. Eles acham até hoje que as dificuldades que eles enfrentam é porque eles estão em guerra. Imagina só. Né? Então, ali tanto faz. Agora, quando você pega um país não tão fechado, como é o caso do Brasil, esquece. Tecnicamente é impossível de você sumir com qualquer coisa da internet. Este vídeo que eu estou colocando aqui para vocês. Mesmo que daqui a 2 dias eu delete este vídeo, pode esquecer, ele será sempre recuperável. Sempre haverá ferramentas que vão permitir recuperar esse vídeo facilmente, em questão de segundos. É só querer. Uma vez postado, acabou. Essa é a grande bênção da internet. Então, é justamente todo esse conjunto de coisas que os caçadores do Bolsonaro não entendem. Por várias razões. Né? Porque eles são pessoas que pararam no tempo. Né? Eles querem que tudo continue como sempre foi. Eles não entendem as mudanças do mundo. O próprio Lula não entende. O Lula acha que ele está em 2003. Ele ainda acha que ele está em 2003. E a imprensa também acha que vamos pintar a parede de tal forma que fique tudo parecendo com o que era em 2003. Eles são assim. Podem ter uma vitória agora? Podem, mas eu repito, eles estão atacando a consequência e não a causa. O Bolsonaro não é a causa de nada. O Bolsonaro é a consequência. Então, o que eles estão fazendo equivale a você medir a temperatura de um paciente, e aí você vê que quando ele está com 39 de febre, você pega e quebra o termômetro. Nossa, que inteligente. É isso que eles estão fazendo. Por mais que eles caçem o Bolsonaro, por mais que eles consigam tudo que eles querem com esse homem,
Não tem mais jeito. Você já tem quase 60 milhões de eleitores que já entenderam o que acontece. Já entenderam como é que funcionou este país durante os últimos 40 anos. E esse pessoal não está afim de continuar nessa vida. Não estou dizendo que em 2026 a direita ganha, não sei nem se nós vamos ter eleições em 2026, não sei, porque esse povo que está aí, né? E menos ainda eu apostaria que serão eleições decentes, limpas, né? Porque nós não tivemos eleições decentes, não foram eleições decentes. Essas últimas eleições aqui foram sujíssimas, né? Você claramente teve o aparato estatal tomando partido do Lula, defendendo o Lula, calando o Bolsonaro e calando outros candidatos. Então, assim, eu não sei se realmente haverá eleição em 2026. Agora, o que eu sei é o seguinte, que isso não importa. Se haverá ou não eleição em 2026, se haverá ou não um presidente de direita, eu acho que isso pouco importa. Aqui eu faço minhas as palavras do Olavo de Carvalho. A coisa menos importante para o Brasil hoje é eleger um presidente de direita. Assim como a coisa menos importante em 2018 era eleger um presidente. O mais importante não é isso. O mais importante é que o pensamento liberal se espalhe. Liberal que eu digo, estou falando liberal Adam Smith, tá? Não liberal no sentido americano, né? De cabelo cor-de-rosa, não é isso. Então, os ideais do liberalismo econômico se espalhem pela população. Isso é a prioridade. Se eles vão caçar o Bolsonaro ou não, o Bolsonaro nessa altura aqui é aquela velha história, ele é só... É até um pouco feio o que eu vou falar agora, me desculpe se você é um grande eleitor, um grande fã do Bolsonaro, mas assim, é até interessante que a gente deixe o Bolsonaro ser o boi de piranha nesse momento, que eles vão se distrair com o Bolsonaro, vão achar que a inelegibilidade do Bolsonaro representará uma vitória para eles, mas enquanto isso a gente vai passar a boiada. Né? A gente sacrifica um boi e, por outro lado, a gente passa a boiada. O importante, eu repito, e aí não são palavras minhas, são palavras do saudoso Olavo de Carvalho, mas que eu endosso 100%. Não adianta nada você ter um presidente de direita se você tiver um povo que ainda não entendeu qual é a proposta do liberalismo econômico. Não adianta nada. Você pode ressuscitar o Reagan e botar o cara lá em Brasília. Não adianta nada. Se o povo não entendeu qual é a proposta, não adianta nada. O trabalho principal tem que ser feito onde? Nessa atuação de formiguinha. Sabe? De você conversar com o seu amigo, você conversar com o zelador do seu prédio, você conversar com um professor, com um colega da faculdade, com um funcionário, com um chefe, e com muito jeito, muito tato, você mostrar para ele que ele é um idiota, que ele tem sido roubado nos últimos 40 anos. De 84 para cá, o pessoal que se autoexilou em Paris, né, voltou e está sugando todo o fruto do seu trabalho, do trabalho do seu pai, do trabalho do seu avô, do trabalho de todo mundo da sua casa nos últimos 40 anos. Todo esse recurso foi sugado e está na mão desse pessoalzinho que voltou de Paris com um banquinho e um violão. Alguns foram para música, outros foram para o parlamento, mas enfim, é essa turma, né, as eternas vítimas. O povo sacou quem são esses caras. E isso é o importante. Então, eu gostaria de deixar aqui um ponto de vista, e repito, você já deve ter percebido que eu não sou a pessoa mais festiva do mundo, né? Para eu me entusiasmar com algo é um pouco difícil. Mas você pode ter certeza de uma coisa, na minha opinião, nunca mais o Brasil será o que foi nos últimos 40 anos. O Brasil dos últimos 40 anos acabou. Eles não perceberam ainda. Eles podem caçar o Bolsonaro, eles podem prender o Bolsonaro, eles podem mandar matar o Bolsonaro. O Bolsonaro é a consequência, ele não é a causa. É a história da baratinha. Arranca todas as perninhas da baratinha, eles são assim. Eles estão arrancando todas as perninhas da baratinha,
colocando a baratinha em cima da bancada, falando, baratinha ande. A baratinha não anda, eles vão falar, baratinha, a audição dela depende da quantidade de patinhas que ela tem. Eles são assim. Para sorte nossa. É aquilo, não interrompa o seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. E eles estão cometendo um erro grave. Grave, que já custou muito para eles e vai custar muito mais. Porque as ideias de liberdade, elas são impossíveis de você impedir. Demora. Com certeza demora. Os Estados Unidos, eu vou te dar uma informação se você não tinha, fique sabendo. Até a década de 40 não havia movimento conservador nos Estados Unidos. Sabia disso? A gente pensa que os Estados Unidos nasceram, né, conservador, de direita e tal. Não. Sempre houve caras conservadores ali, assim como sempre houve caras conservadores no Brasil, na China, em qualquer lugar, né? Mas não era tanto que até hoje você vê, o establishment americano é conservador? Não é. É difícil. Isso é uma coisa muito difícil. Às vezes eles avançam. Às vezes eles recuam. Depende de nós. Né? Se a gente ganha força, a gente faz eles recuarem. Quando a gente está fraco, eles avançam. Mas, uma vez surgido, você não acaba mais com esse movimento. O que você pode me dizer é que em alguns momentos eles serão mais fortes ou menos fortes. Ok, quanto a isso, sem dúvida. Né? Mas eliminar a ideia de liberdade, eliminar esses quase 60 milhões de eleitores que votaram no Bolsonaro, isso não tem mais como fazer. Por isso que eu digo, daqui para frente, o Brasil não será o Brasil dos últimos 40 anos. Eles estão contando com esse Brasil dos últimos 40 anos, mas isso não vai acontecer. Então, por mais triste que seja, né, a cassação do Bolsonaro, eu digo a você, não enxergue isso como uma derrota, como alguma coisa que vai necessariamente, isoladamente arruinar o país. Não vai. É triste, eu concordo, eu acho injusto, mas, de novo, eles estão atacando a consequência e não a causa. Tá bom? Por hoje é isso. Desculpem essa inversão de horários, né? Esse programa é de segunda-feira, hoje é terça, mas é como eu disse a vocês, eu queria esperar o desfecho dessa questão do Bolsonaro para poder comentar de uma maneira mais concreta com vocês. Tá bom? Se der mais tarde eu volto com alguma coisa interessante aqui. Até mais, gente.